Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim aqui falar sobre algo que eu passei, que foi um momento meio difícil da minha vida e que eu prometi para Deus que se eu conseguisse passar por aquele momento, se Ele me ajudasse a passar por aquele momento, eu ia contar o meu testemunho, ia contar a minha história daquilo que eu tinha passado para ajudar outras pessoas. Bom, então, como vocês puderam ler no título do vídeo, esse vídeo é sobre ansiedade. Bom, gente, eu descobri que eu tinha ansiedade. Eu nem sabia o que era isso, sabe? Às vezes as pessoas têm a mania de falar, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho isso, como se fosse assim um prêmio, né? Tipo, nossa, eu tenho isso. Só que às vezes elas não têm noção do que elas estão falando, elas não têm noção do quanto isso é pesado e do quanto isso arrebenta com uma pessoa. Acho que elas não têm noção do quanto isso é terrível e elas acabam falando porque elas estão tristes. Um dia que elas estão tristes e elas falam que elas têm ansiedade. E é algo bem maior do que se você só ficar triste. Porque na minha vida eu já fiquei triste muitas vezes. E eu nunca falei que eu tinha isso porque afinal eu nem sabia o que era isso. Me falaram que eu tinha isso. Não foi algo que eu tomei posse e disse eu tenho e é meu. Foi algo que acabaram me falando tanto que eu acabei indo pesquisar para ver o que era aquilo e eu vi que realmente eu estava com aquilo. Então, eu não sei o tamanho que esse vídeo vai ficar, me perdoem se ficar muito grande, mas eu acredito que aquelas pessoas que realmente precisam de ajuda, elas não vão se importar com o tamanho do vídeo, porque eu precisei e eu queria encontrar vídeos assim. E eu espero ser um canal de bênção na sua vida. Eu espero que eu possa ter uma palavra que venha te ajudar e confortar o teu coração. Então, se esse vídeo tiver que ter parte 2, me desculpe, porque talvez para mim editar ele vai ficar um pouco pesado. Então, eu não sei. Eu tô aqui sendo dirigida pelo Espírito Santo. Bom, eu peguei um esbocinho aqui do que eu queria falar para mim não esquecer. E primeiro, como aconteceu? Qual foi o primeiro momento que aconteceu algo que eu percebi que aquilo ali não era normal? Eu saí com a minha mãe, eu fui no centro com a minha mãe um dia, eu, meu marido e a minha mãe. E a gente foi num lugar comprar barbante de linhas, né? Que a minha mãe faz crochê e a gente chegou num lugar. E isso aconteceu em junho do ano passado. E tava a pandemia, né? Tinha começado a pandemia em março, mas a recém era algo muito novo. Então as lojas, às vezes elas fechavam, às vezes elas abriam, às vezes você podia entrar só 2 pessoas, dependendo do tamanho do local que era a loja, às vezes 5 pessoas, às vezes 1 pessoa. E a gente foi nesse local. Bom, lá só podia entrar 2 pessoas. E eu entendo que era um momento que ninguém sabia viver, né? A gente nunca passou por uma pandemia, então quem é dono de loja não sabe como tratar direito o seu cliente, porque as pessoas ficam irritadas realmente na fila, porque elas não querem esperar. A gente está acostumado a chegar na loja e comprar. A gente está acostumado a chegar na loja, escolher o que a gente quer e ir embora. E com essa pandemia, não dá para fazer isso, né? Você tem que esperar numa fila e esperar chegar a sua vez. Então a gente foi nessa loja e eu tava lá esperando, né? Porque só podia entrar 2 pessoas e já tinha uma pessoa lá dentro, não sabia se aquela pessoa que estava ali, ela era... Porque normalmente é difícil você ver homem numa loja de barbantes, né? Muito difícil, normalmente é mais as senhorinhas e as meninas que gostam de fazer crochê. E eu fiquei ali com a minha mãe esperando, eu queria entrar com a minha mãe, porque a minha mãe precisava de ajuda para escolher a linha que ela queria. Então a gente estava esperando para poder entrar. Aí eu perguntei para a moça se aquela pessoa que estava ali era cliente ou se era esposo da moça que estava ali, né? E ela me respondeu de uma forma bem grosseira, assim. E eu, tipo, respirei assim, porque eu não falo assim com as pessoas. Então eu não imaginei que ela fosse falar da forma que ela falou. Tipo, ela falou, claro, né? E eu já não gostei do tom de voz dela, a forma que ela estava falando, mas tudo bem. Aí ela me falou pra mim, tu vai entrar ou não? Então, tipo assim, aquela forma que ela falou eu achei muito desrespeitosa, mal educada, sabe, gente? Talvez pra você seja algo comum, mas pra mim não é, porque eu não trato as pessoas assim.
Eu acho que um cliente ele tem que ser bem tratado, ou você tem formas de falar com uma pessoa. E teve mais uma coisa que ela falou que eu nem lembro direito, eu sei que eu saí de lá, tipo, muito chateada com a forma que ela estava tratando as pessoas. Porque eu sou mais nova, mas a minha mãe é mais velha. E talvez as pessoas que vão mais velha lá, elas não vão querer ser tratadas assim. Eu acho que ali vai mais senhoras. Normalmente são pessoas mais senhoras, de idade que vão. E você ser grosso com uma pessoa assim, gente, eu me prometi que eu nunca mais ia voltar lá. E eu saí muito brava de lá, saí muito brava. Eu não xinguei ela, mas eu respirei e falei, mãe, entra. Falei pra minha mãe entrar e minha mãe escolher e eu não entrei. E eu fiquei muito brava, gente, com a forma dela falar, a arrogância dela falar. E eu, assim, a minha personalidade não é uma pessoa calma e meiga e... eu sou uma pessoa mais braba, é uma personalidade da minha família. Minha família é assim, meu pai era assim, a gente é um pouco mais bravo. Então, o meu sangue, ele subiu na hora. Porque, na verdade, agora lembrando, eu já tinha ido outra vez naquela loja. E na outra vez ela também tinha sido mal educada. Então eu já fui lá e eu vi ela sendo mal educada de novo. Eu não gostei daquilo ali. Mas tá. Aí eu queria falar com a gerente dela. Eu liguei pra lá, perguntei qual o nome da moça que me atendeu. E eles não quiseram responder e desligaram na nossa cara. Que na verdade foi meu marido que ligou, né? Eu pedi pro meu marido ligar. Desligou na cara do meu marido. Gente, eu fiquei uma fera, eu fiquei muito brava. Porque eu não acho que as pessoas têm que ser tratadas dessa forma. Então, eu fiquei brava e eu fui embora muito brava, gente. Com a forma dela tratar as pessoas. E eu cheguei em casa e tá. Cheguei na casa da minha mãe. E a gente foi tomar um café e tal, e eu tava brava. Mas eu senti que o meu coração, ele tava um pouquinho acelerado. Só que isso nunca tinha acontecido comigo, assim. Eu senti uma palpitação no meu coração e ficou aquela coisa estranha ali. E daí eu peguei e cheguei pra uma vizinha nossa, que tava fazendo enfermagem, e eu falei, olha, tu consegue medir aqui pra ver, porque tem alguma coisa errada, tô sentindo meu coração um pouco acelerado. Aí ela falou, aconteceu alguma coisa hoje, tu ficou brava, tu se estressou, bom, eu fiquei brava hoje, mas o que tem a ver? Isso é uma crise de ansiedade. Eu fiquei tipo, como assim uma crise de ansiedade? Que eu não tô ansiosa? Eu não entendi quando ela falou. Eu fiquei tipo, não é crise de ansiedade, nem sei o que é isso. E depois eu perguntei pra ela se eu poderia caminhar pra ver se aquilo ali passava e ok. Tentei dar uma caminhadinha, ver se aquilo ali passava e, gente, meu coração tava a mil. E não era assim, ele tava a mil, ele parava, ele não parava. Ele acelerou de uma forma que sim, tava me preocupando. E quanto mais ele acelerava, mais nervosa eu ficava. Então acelerava mais ainda. E eu fiquei, tipo, isso aconteceu umas 7 da noite. E à meia-noite meu coração ainda tava acelerado. Então eu fui pro Centenário aqui, na minha cidade, no hospital. E eles falaram que era uma crise de ansiedade. Eu falei, moça, eu não tô ansiosa com nada, moça, como assim? O que é uma crise de ansiedade? Eu não sei o que é isso. Aí eles fizeram um eletro, eles realmente viram que o meu coração estava acelerado e me deram um remédio para meu coração acalmar. Eu saí dali, mas meu coração ainda estava acelerado. Eu pensei, amanhã eu vou acordar, vai estar tudo bem, vai ter passado isso. Só que eu acordei e meu coração estava acelerado ainda e eu fiquei mais nervosa. Aí eu fui para o UBA aqui da minha cidade. Fizeram outro eletro, eles viram que o meu coração estava acelerado. Eles me deram um medicamento para me dopar mesmo. E meu coração parou de acelerar. Ele parou porque eles realmente tinham me dopado e na noite anterior eu já tinha tomado outro remédio. Então aquele fez efeito, o remédio, tipo assim. Só que passou um tempo e o meu coração estava acelerado de novo. Então eu comecei a ficar muito preocupada com aquilo ali. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo com o meu corpo. E quando eu chegava nos lugares, nos hospitais, eles falaram que eu estava tendo uma crise de ansiedade. E eu não entendi o que era isso, gente. Então eu passei muitos dias assim. Eu fui consultada aí num postinho que tem perto da minha casa. E a moça falou que era uma crise de ansiedade, que era pra mim que eu ia fazer um eletro pra ver o que tinha acontecido, mas provavelmente era isso. E eu comecei a entender o que era isso. Comecei a perguntar, tá, mas o que é isso? O que é uma crise de ansiedade?
E eu falei para Deus me explicar o que estava acontecendo, por que eu estava passando por aquilo dali. E uma das coisas que eu percebi que me traziam a ansiedade, que me faziam ficar acelerada, eu tive que parar e ver o que me deixa desse jeito. Quando eu entendi que eu tinha isso, porque depois, tá, gente, isso foi assim, eu vou resumir pra vocês, mas eu fiquei 2 meses assim. Eu fiquei 2 meses, depois eu fiz um Holter 24 horas, quem já fez sabe, que a gente fica nervoso, gente, é horrível fazer esse tipo de coisa no coração. E eu vi que eu tinha algo no coração, mas não nada relacionado a isso, bem tranquilo que eu tenho assim, mas não era relacionado ao meu coração acelerar. Então eu comecei a perceber, tipo, eu comecei a botar na balança, porque eu pensei assim, eu sirvo um Deus, e Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Algum motivo isso tem para acontecer. Por que isso aconteceu comigo? O que Deus quer me ensinar com isso? Porque eu não consegui acreditar que Deus queria me castigar, gente. Por mais que, assim, foi difícil, gente. Eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. Muito difícil. Pra mim chorar, assim, ó, eu chorava todos os dias. Eu chorei todos os dias durante 2 meses. Porque até eu entender o que eu tinha, o que era aquilo dali, até eu receber o resultado de um eletrocardiograma ou de um Holter, até eu entender, tipo, eu tô resumindo, mas quem sabe como é o hospital, como é você fazer um exame, o tempo que isso leva, foram 2 meses. Tinha momentos que eu precisava de um cardiologista e a doutora ela não me encaminhou para um cardiologista, ela quis me dar um remédio só para mim ir tomando remédio e o meu coração desacelerar, entendeu? Mas ela não quis ver a raiz do problema e aquilo me deixava muito nervosa. Teve um dia que meu marido foi aqui no posto perto da minha casa e eu fiquei sozinha, eu tinha muito medo de ficar sozinha, meu coração acelerar. E eu fiquei sozinha e eu lembro que eu gosto muito de desenhar, eu tenho um Instagram de desenho e de palavras da Bíblia. E eu pegava, aquilo ali me acalmava, sabe? Eu pegava os meus desenhos, a minha Bíblia, e eu ia lá desenhar e acalmar meu coração, falar com Deus e entender por que aquilo ali estava acontecendo na minha vida. E, tipo, o que estava acontecendo na minha vida, gente, era que meu coração acelerava do nada e parecia que algo tomava conta da minha respiração, meu estômago me dava vontade de vomitar, era algo assim, é horrível. É horrível. Só quem entendeu, só quem já passou vai entender isso. Só quem já passou. Quem não passou vai achar que é frescura. E eu sei porque eu achava que era frescura. Eu achava que era demônio, eu não entendia. Eu achava que, tipo assim, a pessoa tá com depressão, a pessoa tá com ansiedade, tipo assim, era frescura. Até que eu passei e eu entendi que aquilo ali não era frescura, não. Então teve um dia que meu marido foi tentar conseguir um cardiologista, porque ninguém conseguia nada. Pandemia, gente. Quem tá vivendo isso sabe que pandemia não tava conseguindo médico. E eu tive que ficar sozinha. E eu peguei meus desenhos e fiquei ali e eu não conseguia comer. Eu não tinha vontade de comer, eu não conseguia, me dava ânsia de vômito. Então pra mim comer era uma dificuldade. Eu gosto muito de comer. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu gosto muito de comer. Açaí, hambúrguer, eu amo comer. Eu tô sempre comendo, gente. E eu não conseguia comer. Então eu fiz um arroz, uma batatinha assim cozidinha, cenoura. E eu fui comer e meu marido saiu, fiquei sozinha e comecei a ficar desesperada que eu tava sozinha e se acontecesse alguma coisa comigo. Cada garfada que eu dava assim era um desespero. Eu peguei a palavra, eu abri e Deus falou pra mim, seja forte e corajosa. E cada vez que eu dava uma garfada e colocava na garganta aquela comida e me vinha ânsia de vômito, eu lia a palavra e ela falava, seja forte e corajosa. Gente, assim, foi muito difícil, foi muito difícil. Foi horrível, eu me senti desamparada, assim, sabe? Tava com muito medo de algo acontecer e estar ali sozinha. Mas eu sabia que Deus estava ali comigo. E toda vez que eu sentia medo, porque assim, ele demorou uma meia hora, mas parecia que ele tinha demorado séculos. E cada garfada que eu dava, eu lia, seja forte e corajosa. Só que no meio disso tudo, eu perguntei pra Deus por que aquilo ali estava acontecendo comigo. Por que eu ficava nervosa? O que é que me deixava nervosa? O que me deixava
preocupada, que fazia com que o meu coração acelerasse. O que é que fazia com que eu ficasse tão nervosa que chegasse a esse ponto? E eu comecei a pensar, e eu falei, Deus, me fala o que é, o que está acontecendo, o que eu faço, ou o que eu permito na minha vida acontecer para que isso esteja acontecendo comigo agora. E eu percebi, primeira coisa que eu percebi foi que eu era muito braba e que eu ia de 0 a 100 muito rápido. E meu coração não estava aguentando aquilo dali. Meu coração não aguentava que eu fosse, estava aqui bem, quando eu ficava braba e... sabe? Meu coração não estava aguentando aquilo dali. Então eu comecei a ser mais mansa, a pedir para o Espírito Santo fazer com que eu fosse mais mansa. É óbvio, gente, que tem coisa que é da personalidade da gente. É muito difícil eu ser uma pessoa extremamente calma e é difícil porque é da minha personalidade ser mais agitada. Eu falo assim, quem me conhece sabe que eu falo com as mãos e eu tô sempre rindo, tô sempre incomodando alguém. Vai ser muito difícil eu ser, tipo, meiga e... ai, muito difícil, gente. Eu sou assim, eu sou animada. E só que eu ficava braba, então essa minha personalidade de ser mais agitada me deixava braba com algumas coisas que aconteciam. Não que eu seja uma pessoa braba o tempo todo, tá, gente? Mas é que quando acontece alguma injustiça eu fico braba. E eu comecei a ver que eu ficava muito braba. Quando o meu marido tava no trânsito e alguém cortava a frente dele, alguém passava por ele. Gente, teve um dia que eu peguei, meu marido tava dirigindo e o cara parou na frente para abraçar uma menina. Ele ficou abraçando, ficou com o carro na frente, a gente queria passar. Eu peguei e buzinei, assim, com tudo. Sabe-se lá o que aquele cara podia fazer, sabe-se lá aquele cara podia dar um tiro na nossa cara, porque eram umas pessoas bem estranhas. Então, tipo, a minha brabeza podia me levar a lugares que não era muito legal. E eu deixava isso acontecer. Então, o Espírito Santo começou a falar pra mim, seja mais mansa. Você precisa ser mais mansa. Você não pode ser braba desse jeito. E outra coisa que eu comecei a ver foi que eu pegava o problema de todo mundo pra mim. Tipo, a pessoa tinha um problema lá na China. Eu ia pegar pra mim o problema porque eu queria ajudar a pessoa. E às vezes a pessoa tava super bem na casa dela e eu tava nervosa com o problema da pessoa. Eu comecei a me afastar. Então eu comecei a ficar mais na minha. Eu comecei a ver que aquilo ali me fazia mal. Teve pessoas que Deus pediu pra mim me afastar. Ele falou, se afasta. E foi nítido Deus mostrando meu coração acelerando quando eu brigava com aquela pessoa. Então, eu comecei a ver na minha volta o que é que me deixava mal. O que me deixava estressado, o que me deixava bravo. Você precisa analisar, você que tem ansiedade, o que te deixa assim? O que te acelera, o que deixa você ou triste ou nervoso? O que é que acontece na sua vida que deixa você assim? E também, gente, não sei se... cada pessoa é uma pessoa, né? Mas na hora de dormir, pra mim, era muito difícil, porque quando a gente deita, né? Eu durmo virado pra baixo, de bruços, e eu ouvia o meu coração. E cada vez que eu ia dormir, gente, era uma tristeza. Cada vez que eu ia dormir, era um desespero. O meu marido orava por mim todos os dias, pra mim me acalmar e dormir tranquilo. E uma coisa que me ajudou muito, se você não consegue dormir ansioso, nervoso, uma coisa que me ajudou muito era que eu imaginava como ia ser o céu. Eu começava a imaginar como ia ser o céu pra mim, sabe? Com cachoeira, e eu imaginava que tinha arco-íris e que a água era colorida e que eu tava lá com Jesus. E Jesus era só eu e Jesus, sabe? Aquilo dali acalmava meu coração de uma forma, assim, que não sei explicar pra vocês. Era algo surreal, assim. E no meio de tudo isso, Deus me mostrou muita coisa que eu estava fazendo errado, muita coisa que eu não deveria mais fazer e muita coisa que eu deveria fazer que eu não estava fazendo. Deus começou a falar comigo de formas, gente, que assim, ó, eu espero que um dia eu possa contar para vocês o que Deus fez nesse tempo, porque foi o tempo mais terrível da minha vida e o tempo mais maravilhoso da minha vida, porque foi o tempo em que Deus mais falou comigo, porque eu tava só eu e Ele ali. Eu não saía mais de casa, eu ficava ali, né, porque eu tinha meu coração acelerava, qualquer coisa eu ficava nervosa, então eu me afastei e fiquei só eu e Deus. Eu e Deus, meu marido, né, mas era mais só eu e Deus, porque eu queria entender aquilo ali que estava acontecendo comigo.
Então eu conversava muito com Deus. E outra coisa que me ajudava muito, porque eu tinha o dia inteiro, né? Porque eu esperava os meus exames, então eu tinha dias para ficar nervosa do que é que eu tinha. E o que eu fazia? Eu abria a Bíblia, gente, a cada 1 hora. E Deus falava comigo todas as vezes que eu abria a Bíblia. É incrível, é incrível. Às vezes a gente acha que para Deus falar com a gente precisa ir numa igreja para que Deus fale através de uma pessoa, profecia, coisa assim. Não que isso não aconteça, não que isso não seja bênção. Mas você pegar a sua Bíblia e Deus falar com você é incrível. É incrível, é maravilhoso. E eu abria a Bíblia e eu falava, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não entendia, gente. Não entendia aquilo ali que estava acontecendo comigo. É horrível. É só quem passou vai entender o que eu tô falando. Talvez você que esteja vendo esse vídeo que não passou por isso não vai entender o que eu tô falando. Mas quem passou por isso vai me entender. Então eu abri a Bíblia e Deus falava comigo todas as vezes e eu orava o dia inteiro e pedi para Deus, Deus faça com que isso passe, eu não aguento mais meu coração acelerando, eu não aguento mais esse nervoso, esse ânsia de vômito que me vinha, assim. Eu tava num estado de nervos, assim, que, sabe, eu acabei vendo que eu tinha ansiedade, acabei descobrindo que eu tinha ansiedade. Mas eu nem sabia o que era isso, gente, não foi algo que eu quis ter, entendeu? Eu vou pegar uma ansiedade pra mim aqui agora. Não, gente, foi algo que eu acabei descobrindo que eu tinha por coisas que eu acabava fazendo e que o meu corpo não aguentou mais. Por exemplo, eu não tomava água. Meu coração não aguentava. Eu ficava nervosa, meu coração tinha que mandar aqui, ó. E não tomava água nunca. O meu médico me explicou. O que é mais fácil? Empurrar uma maca com rodinha ou sem? Com rodinha, né? Mas o seu coração tá empurrando sem rodinha. Então eu acabei vendo que eu tinha que melhorar na minha saúde também, para que o meu corpo ficasse melhor e eu não sentisse mais isso, ele conseguisse o sangue fluir pelo meu corpo. E nesse processo o Senhor me mostrou muitas coisas que Ele queria que eu fizesse. Eu fiz muitas coisas que Ele pediu e Ele ainda está tratando comigo, Ele ainda está me ensinando muita coisa. E uma das coisas que ele falou pra mim era não me importar com o que as pessoas pensavam de mim, porque antes eu me importava muito. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ver. E eu me importava muito, porque as pessoas... Eu já passei por algumas coisinhas, gente. Se eu contar pra vocês, vocês vão ficar um pouquinho assustados. Mas eu me importava muito, eu achava, se eu fizer isso... se eu botar um vídeo na internet... Fulano vai achar que eu tô me achando, que eu quero ser famosa. E, gente, é muito difícil pra mim estar fazendo isso aqui que eu tô fazendo. Porque às vezes as pessoas olham e acham, que legal, ela bota vídeo na internet, ela fala. Gente, o mundo espiritual e o peso que isso tem é muito grande. Não é fácil pra mim estar aqui lembrando de tudo que eu passei, porque foi um momento bem difícil da minha vida. Mas eu prometi pra Deus que eu ia fazer isso, se eu conseguisse passar por isso. E foram 2 longos meses de dificuldade, mas que o Senhor se mostrou presente na minha vida todo o tempo. Ele não me desamparou um só minuto. E se você está passando por isso, Ele não vai te desamparar um só segundo. Você precisa colocar Ele. Eu tenho ansiedade, tá? Eu descobri que eu tenho isso. O que eu faço? Tá? É um manual que eu vou dar pra você. Claro que cada pessoa é uma pessoa, mas eu vou falar da minha experiência, aquilo que eu vivi, o que eu posso te ajudar, que eu passei, entendeu? Talvez outras pessoas vão te ensinar outras coisas, mas o que eu passei é isso que eu posso te falar. Porque teve pessoas que eu precisei falar, porque me perguntavam, porque eu tinha emagrecido 4 quilos já, porque eu queria, tava comendo melhor. Eu já tinha emagrecido 4 quilos. Só que com isso que eu passei, como eu não tinha vontade de comer, eu emagreci mais 4 quilos. As minhas roupas não serviam mais em mim. E as pessoas chegavam e me perguntavam, o que você tem? Por que você emagreceu tanto? O que está acontecendo contigo? E para algumas pessoas eu falava, porque eu não falava para todas as pessoas não, gente. Porque não adianta você falar para todo mundo, tem gente que não vai conseguir te ajudar. Você tem que contar para Deus. Ele é o principal que tem que saber. Às vezes as pessoas saem falando para todo mundo que tem ansiedade, que tem depressão, e acabam esquecendo de contar para o principal, que é Deus. Ele é o principal, ele é o primeiro que você tem que procurar quando você estiver passando por alguma aflição. E eu conversava com algumas pessoas e, gente, pasmem,
De 10 pessoas que eu conversava, que eu falava, meu coração tá acelerando, eu acabei descobrindo que é crise de ansiedade, mas nem sei o que é isso. As pessoas falavam, de 10, gente, 9 falavam pra mim, eu já passei por isso. Só que foram poucas das 10 que eu contei que conseguiram me ajudar em alguma coisa. Se eu posso contar 2, é muito. As pessoas não, elas passam por aquilo ali e tipo assim, é normal, elas aceitam aquilo ali na vida delas e passou. Mas, cara, tem coisas que você passa na sua vida que você precisa ajudar as outras pessoas. Aquilo que você passou, você precisa, sabe? A minha dor, ela é em vão se ela não ajudar ninguém. Pra mim, a minha dor, ela é em vão. Se não ajudar uma pessoa, ela é em vão. Porque eu precisei de pessoas. Teve uma pessoa que me ajudou muito nisso. Muito, muito. E eu sou muito grata pela vida dela. Então, só que, sabe, gente, de muitas pessoas, foi raras que eu consegui achar alguém que conseguisse me ajudar nisso. Então, hoje eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra te incentivar e te dizer assim, vai passar. Eu achava que não ia passar nunca na minha vida isso. Eu achava que a minha vida agora era isso. Era ter esse medo. Eu tinha medo todos os dias. Eu tinha medo de morrer. Eu tinha muito medo de morrer. Eu precisei chamar o meu pastor aqui em casa, orar por mim, conseguir acalmar meu coração, entender que realmente tinha um espírito de medo na minha casa, porque eu dava lugar, eu sentia muito medo, eu não repreendia aquilo ali. Então, meu pastor me ensinou muito, ele me ajudou muito nisso. Eu consegui destravar em muita coisa que ele me ajudou. Mas eu tô aqui hoje pra te dizer que isso vai passar. Às vezes, algumas pessoas falavam pra mim, meu marido, que me ajudou assim, depois de Deus, foi a pessoa essencial que conseguiu estar ali comigo e aguentar essa fase comigo, que, gente, assim, não é fácil. Você ser casado com alguém, ele não me desamparou num momento difícil, sabe? Ele estava comigo num momento que, assim, qualquer outra pessoa podia dizer que essa menina tá doida, eu vou me embora. E ele estava ali e eu chorava no ombro dele todos os dias. Todos os dias ele dizia pra mim, todos os dias, que aquilo ali ia passar. Talvez você não tenha essa pessoa para dizer para você, talvez você não tenha essa pessoa para chorar no ombro, mas eu tô aqui para dizer para você que isso vai passar. E a tua dor, ela tem um propósito. A minha dor, eu sei que tem um propósito. Deus me ensinou muito nessa dor. Eu consegui parar e enxergar aquilo que Deus queria, sabe? Então, se eu puder falar aqui para você, o que você tem que fazer, tá? Começa pensando o que te deixa bravo, o que te deixa ansioso, o que faz você ficar ou irritado, porque cada pessoa tem uma personalidade. Então, talvez você não seja uma pessoa irritada, mas talvez você seja uma pessoa que chora muito. Então, procure entender o que faz você chorar ou o que faz você ficar irritado. O que faz você sair da sua zona de conforto, do seu normal ali. Eu tô normal e isso acontece, eu fico... Anota. Isso aqui, isso me deixa mal. E pergunta pra Deus o que você deve fazer com aquilo ali. Eu tive que parar, eu tive que não ficar perto de pessoas. Eu tive que sair de perto de algumas pessoas, porque tinha pessoa que só falava de coisa ruim. Então, quanto mais coisa ruim eu via, mais mal ficava. Eu precisava sair de perto de pessoas que só falavam de coisa ruim. Eu me afastei. Foi por um tempo, não foi por muito tempo. Mas talvez você tenha que se afastar para sempre. Eu não sei o que Deus quer para você. Eu não sei a sua vida, mas eu sei que Deus sabe e Ele pode te falar. Se você orar a Ele, perguntar a Ele o que você deve fazer, Ele vai te falar. A segunda coisa que você deve fazer é perguntar para Deus, o que mais? O que mais, Senhor? O Senhor quer me ensinar com isso que eu estou passando? O que eu preciso aprender? O que o Senhor quer me mostrar? Ou de quem eu tenho que me afastar? Ou o que eu preciso fazer? Eu orava todos os dias e lia a Bíblia todos os dias, e é importante você ter esse momento com Deus. Porque quando você tem esse momento com Deus, você fica mais sensível ao que Ele vai te falar. Se você não ora e não lê a Bíblia, você não vai saber, gente. Vai ser muito difícil você entender, você ouvir a voz de Deus. É a mesma coisa, você tem um amigo, tá? Quanto mais você conversa com esse amigo, mais ele conhece de você e mais você conhece dele. Se você não conhece ele, não fala com ele, tá? De vez em quando você vai lá e fala com ele, você não tem intimidade com ele para perguntar algumas coisas. E com Jesus não é diferente. A gente precisa criar um momento de intimidade. Você precisa criar aquele momento que você vai estar ali todos os dias com ele, conversando com ele, falando, se abrindo que você tem medo, se abrindo que você está ansioso, se abrindo que você está apavorado.
Você precisa falar para ele como para um amigo. Ter esse momento com Deus é muito importante. Entender o porquê, o que está acontecendo, por que eu estou passando por isso, é muito importante, porque você não passa por nada nessa vida em vão. Normalmente, a gente passa por algumas coisas para ajudar outras pessoas. Gente, para 99% das coisas que eu já passei nessa vida, eu entendi depois que era para ajudar algumas pessoas, que eu precisei passar por aquilo dali para que eu pudesse ajudar uma pessoa lá na frente. Passei uma coisa 10 anos atrás para hoje eu conseguir ajudar uma pessoa. Então, nada é em vão. Nisso, eu também aprendi a confiar em Deus. A confiar nas palavras que eu abria e Ele falava que aquilo ali ia passar. Ele falava para mim que aquele momento ia passar. Porque Ele falou para mim, na palavra dele, que Ele tinha colocado isso no meu coração. Se eu ler para vocês as palavras que Deus me deu, parecia que Ele estava aqui na minha frente, sabe? Então Ele falou para mim que era Ele que tinha colocado aquilo ali. Eu entendi que era Ele que tinha colocado isso no meu coração, porque Ele queria me ensinar muitas coisas. Ele queria me fazer parar. Para aí, agora tu vai me ouvir, minha filha. Não, meu filho, para quieta aí. Foi isso que Ele fez comigo. Então, eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a ler o que Ele estava me falando e entender que aquele momento Ele ia passar. Porque Deus me falava, isso vai passar. Vai ter momentos de alegria, vai ter momentos de felicidade. Só que na hora de não parecia que não vinha nunca. Deus falava, parecia que não vinha nunca, parecia que era uma eternidade, eu não conseguia ficar feliz, não conseguia, sabe? Eu estava sempre apavorada com aquilo ali, com medo de um diagnóstico ruim. Então, eu precisei confiar em Deus. Eu começava a ouvir louvores que falavam comigo, que me afirmavam, me confirmavam a confiar em Deus. E eu posso dizer que isso passou. Eu fiquei 2 meses assim, talvez você esteja há muito mais tempo, ou talvez você esteja há pouco tempo, mas eu quero te dizer que isso vai passar. Isso vai passar. Isso parece que não vai passar, mas vai passar. Você só precisa entender o propósito. Você só precisa fazer o que Deus mandava você fazer. Se você está assim, você precisa parar e analisar a sua vida. Você não pode continuar com essa ansiedade a vida inteira, com medo e... Não, você não pode viver assim. Deus tem coisas maravilhosas para você. Ele não quer que você tenha uma vida que está sempre com medo ou com o coração acelerado. Ele não quer isso para você. Ele quer te dar uma vida maravilhosa. Só que em tudo, nas nossas dores, tem um propósito. E eu espero que você entenda o propósito dessa sua dor. Talvez você não tenha uma crise de ansiedade, talvez você não tenha isso, mas entenda que na sua dor tem um propósito. E eu comecei a anotar, eu anotava no meu caderninho o que eu estava aprendendo com aquilo ali, o que Deus me mostrava. E uma coisa que eu escrevi aqui é que aprendi que tem coisas que mesmo que eu não queira que aconteçam, vão acontecer, mas no final é para algo bom. Mesmo que não conseguimos ver isso no começo. E eu estava no começo, gente. Eu não tinha noção do que eu ia passar ainda. No final, nós vemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu entendi em tudo isso que eu passei, assim, parece que Deus pegou a minha alma, assim, e me transformou em outra pessoa. Deus fez o meu pensamento, a minha mente mudar para tanta coisa, gente, que assim, se eu ficar falando para vocês aqui, eu vou fazer um vídeo de 1 dia e meio. Eu vou ficar aqui horas falando, porque Deus mudou muito a minha mente, o meu pensamento. Várias coisas que me prendiam, hoje não prende mais. Várias coisas que às vezes faziam eu não ir na igreja, porque eu ficava chateada com tal coisa. Hoje nada me impede de ir na igreja. Não é certa pessoa, não é certa coisa que alguém fez pra mim que vai fazer eu não ir na igreja. Pra mim não ir na igreja vai ter que acontecer algo assim, ó. Então assim, Deus mudou bastante meu pensamento. E Deus me deu uma palavra no meio de tudo isso, que Ele resumiu assim. Resume a minha vida, resume isso que eu passei. Que ela fala assim, antes de tudo, tá, gente? Eu sempre fui, não vou dizer que eu sempre fui crente, tá? A minha mãe sempre foi cristã, eu ia na igreja com a minha mãe, e um dia eu decidi que eu ia viver a minha vida com Cristo. Eu sempre conheci Jesus, eu ia na igreja, isso aconteceu comigo eu indo na igreja, tá? Tipo, eu não estava no mundo fazendo e aconteceu isso comigo. Não, eu ia na igreja, eu vivia uma vida com Deus, eu tinha intimidade com Deus, mas precisou acontecer isso comigo. E uma palavra que resume muito bem o que eu passei foi em Jó 42, que fala:
Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. No meio de tudo isso, eu consegui enxergar o Deus que eu tinha. Eu já tinha passado por dificuldade, eu já tinha passado por lutas, o Senhor já tinha se mostrado presente na minha vida. Mas isso que eu passei me mostrou que eu tinha um Deus que estava comigo a todo tempo, que antes eu não via. Ele ficou comigo em todo tempo. E se não fosse o Deus, gente, de verdade, se eu não conhecesse a Deus, pode ter certeza que eu teria me suicidado. Eu fiquei muito apavorada pensando nas pessoas que não conhecem a Deus. Eu fiquei pensando como que elas conseguem lidar com isso, porque é horrível. É horrível. Muitas acabam se suicidando. Muitas acabam realmente se suicidando. E talvez se eu não conhecesse a Cristo e passasse por isso, eu teria me matado. Porque eu falava para Deus, Deus, por que o Senhor não me leva? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que sofrer isso? Por que eu tô sofrendo isso? Porque tinha momentos que eu não aguentava, gente. Tinha momentos que eu perguntava para Deus qual era o propósito dele e às vezes ele não falava. Eu não entendia qual era o propósito dele. E eu ficava tão apavorada que eu pensava, por que isso está acontecendo comigo? Será que isso realmente tem um motivo? Será que isso realmente tem um propósito? Às vezes a dúvida entrava no meu coração. Eu sou ser humano. O inimigo, ele coloca muita coisa na nossa mente. E a nossa mente é algo que a gente precisa cuidar muito. Porque o inimigo lança muitas setas. E ele lançou muitas setas na minha mente. Mas eu consegui vencer. Eu consegui confiar em Cristo. Confiar que aquele momento ia passar e que tinha um propósito. E tem um propósito para a sua dor. Se tem uma coisa que eu posso resumir esse vídeo, é que tem um propósito para a sua dor. Ela vai ajudar muitas pessoas. Você precisa perguntar para Deus o que você precisa fazer, porque essa dor está acontecendo na sua vida para quê? Às vezes a gente pergunta por quê, né? Por que isso... por que, Senhor, que isso está acontecendo na minha vida? Você tem que perguntar para que isso está acontecendo na sua vida. O meu marido pregou isso uma vez e isso gravou no meu coração. E eu comecei a perguntar para que isso estava acontecendo na minha vida. E hoje eu sei que talvez toque uma pessoa. E se uma pessoa for tocada, eu já estou feliz. Porque eu consegui ajudar pelo menos uma pessoa na minha dor, no que eu passei. E, gente, eu vou ter que acabar esse vídeo porque tem 40 minutos praticamente. Eu vou editar, talvez ele fique menos, mas o vídeo está bastante longo. Eu sei que às vezes fica cansativo, mas eu sei que quem realmente precisa de ajuda não vai se importar de ver um vídeo que seja de 1 hora. Porque a nossa alma, ela fica desesperada por uma ajuda, por algo que alguém possa nos ajudar. Então, se eu posso dizer algo conte para Deus a sua dor, explique para Ele o que você está sentindo e peça para Ele te mostrar o que você precisa fazer, que Ele vai te ajudar. E isso vai passar, tá bom? E se você precisar de ajuda nisso que você está passando, pode me chamar, me manda mensagem aí, não tem problema. E eu espero que esse vídeo ajude você de alguma forma. Que Deus abençoe você. Um beijo e tchau!